Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre média móvel rápida, média móvel devagar, setup de entrada utilizando média móvel, por que usar uma média móvel rápida e uma média móvel devagar, quais são as vantagens e desvantagens de uma média móvel rápida e uma devagar. Então a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Quem puder já fortalece no like, na confiança. Quem não puder, tá tranquilo, espera até o final do vídeo. Se gostar, deixa um like. Então, pessoal, tô aqui com um gráfico aleatório aberto, tá? Não é recomendação. Eu abri, no caso, Tesla aqui em homenagem ao nosso amigo Elon Musk. Então é o seguinte, pessoal, vamos acrescentar aqui, tá? Uma média móvel, tá? Moving Average, tá? Vou botar uma média móvel simples, tá? Essas médias móveis, pessoal, é sempre por fechamento, tá? Nuvens de Ichimoku, que você vai usar a média móvel por abertura, por máxima e mínima, a gente vai usar sempre aqui por fechamento, tá? E no meu caso, eu prefiro a média móvel simples do que a exponencial. A média móvel exponencial dá mais peso para dados mais recentes. Média móvel simples não tem essa ponderação, ela simplesmente pega, aqui no caso, ó, os 9 períodos anteriores. Então, vamos botar aqui uma média de 8, tá? Qual vai ser o estilo dela? Vamos botar rosinha. Que demais! Então, a gente está aqui com uma média de 8. É considerada uma média rápida. O que significa isso? Significa que ela vai rente ao preço. Percebe? Então, ela vai bem rente ao preço, o que pode ocasionar em muitos sinais falsos. Ou seja, toda vez que ela violar aqui, ó, como nesse momento, violou, estava se mantendo acima, violou a média. Se mantendo acima, ó, até aqui, violou um pouquinho. Sempre que ela violar, a pessoa que usa setup aí por cruzamento de média, foi abaixo da média, então vou vender, ela vai acabar se assustando, vai acabar tomando stops, ela muitas vezes vai sendo violada pelo preço. Esse é o lado negativo. Aí você fala, pô, então para eu evitar falsos sinais, o que eu faço? Vou chegar, vou subir o período dessa média aqui, ó, subir o período da média, o que eu vou fazer? Vou botar uma média de 500. Porque aí eu não vou ter muito sinal falso, né, Caio? A pessoa pensa isso. Na verdade, não. Na verdade, se você puser uma média de 500, ela vai ser tão atrasada, mas tão atrasada, que ela não vai estar ajudando a gente em nada, né? A gente usa até uma média de 200 no gráfico, né? Dificilmente você vai passar de 200. Só que a média de 200, tem aula no canal, ela é mais para te mostrar ali como que está a tendência primária. Então, como que está a tendência do tempo acima daquele tempo que você está operando. Quando você bota uma média de 500, percebe que ela é tão atrasada, mas tão atrasada, que ela chega a ser inútil. Então, não tem muito o que fazer com esse dado que ela está trazendo para a gente. O que ela diz para a gente aqui? Então, está extremamente atrasada. Aí você fala, pô, então, a gente começou mostrando uma média rápida, que é a média de 8, e aí subimos muito aqui, então vamos botar uma média de 20. Beleza. Aí sim, calma aí que a média de 20 minha sempre tem que ser azul. Não me pergunte por quê, meu amigo. Quando eu era criança, eu bati com a cabeça no chão e fiquei assim. Então, vou botar aqui média de 20. Olha só, média de 20. Ela é considerada, sim, meio termo, tá? Ela não é rápida igual uma média de 8 e não é atrasada igual uma média de 100 ou uma média de 50. Então, ela está no meio do caminho. Qual o problema? O problema é que às vezes ela vai estar atrasada demais quando a tendência for muito forte. Quando o entusiasmo dos compradores impulsiona o preço para cima de forma muito rápida, de forma que a tendência fica muito inclinada, percebe que o preço ele nunca vai visitar a média. Nunca vai visitar a média. Então, acabou ficando muito atrasada. Então, qual que é a diferença aqui, os prós e contras de média rápida e devagar? A questão é justamente essa que eu estou mostrando aqui. Se eu puser a média de 3, então a gente já falou da de 8, vamos ver a de 3. Ela vai dar mais falsos sinais. Pô, beleza. Então, quanto menor a média, ó, média de 3, mais falsos sinais. Percebe que ela está muito rente ao preço, tá até difícil de enxergar. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou botar aqui, ó, vou mudar aqui, botar maiorzinha. Então, percebe que ela vai tão rente ao preço, mas tão rente que é muito complicado. O que a gente vai fazer com isso aqui? Quando cruzar a média eu compro, mas ele nem cruza, ó. Parece que a média ela vai arrebentando aqui por dentro dos candles, porque ela é muito devagar, muito rápida essa média. Ela é muito rápida, então ela acaba sendo inútil. Então percebe, se for muito rápida ou se for muito devagar, a média, tipo a média de 500,
ela não vai ter muita utilidade pra gente. Então, o que que a gente faz? O pessoal vai usar muito aí média de 9, tá? Média de 8, média de 9, aí vai botar ali uma média de 20 no gráfico. Qual que é o ponto? Qual que é a melhor média? Eu vou falar agora, vou revelar. Não existe a melhor média. O que existe é a média móvel que melhor representa a tendência daquele ativo que você está olhando. Vamos entender isso aqui, ó. Vamos entender isso aqui agora. Tu não vai sair desse vídeo sem entender isso aqui. Caralho, o maluco é brabo. A gente vai botar aqui agora, ó. A gente vai testar, tá? A gente vai testar, igual a galera que mexe com robô, a gente vai testar qual que é a média móvel que melhor representa a tendência do gráfico de Tesla semanal, beleza? No gráfico de Tesla semanal, eu acredito que a de 9 vai representar bem. Ó, tá vendo que não tocou? Não tocou, aqui tocou. Pô, olhando assim, será que tá representando bem? Ó, olha aqui para trás no gráfico. Violou aqui, tá? Até que representou bem. Então é uma média móvel que representou melhor do que a de 20, tá? Para quem não lembra, ó, vamos botar aqui a de 20. Por que que ela não representa bem? Tesla tá muito volátil, então ela adquire uma inclinação muito grande quando engata a tendência para cima ou para baixo. E por conta disso, a média de 20 não costuma representar bem a tendência do gráfico semanal de Tesla, beleza? Pelo próprio movimento ali, pela própria volatilidade desse ativo. Se Tesla se movesse mais devagar, puxou, corrigiu, se fosse mais lenta o movimento de Tesla, a média de 20 seria bem apropriada. Então a gente tem que estar sempre ponderando isso. Aqui, ó, o preço ele descola da média e nunca mais toca nela, percebem? Aqui também na tendência atual, ó, agora o preço está nesse momento, certo? Está muito esticado da média, tá? Aqui todos os processos de pullback, ó, a gente fez impulso, correção. Se a correção não toca na média, ela não está representando muito bem essa tendência. Impulso, correção. Olha como está distante, tá? Então, vocês viram que a de 9 estava representando melhor essa tendência, tá? Agora, só para frisar, né, que tem gente que demora mais a entender as coisas, se eu puser uma média de 6, ó, aí é muito falso ruído. Então, no momento, tá vendo aqui, deixou uma sombra? Quando você vê passando para cima da média, e essa média é a sua grande referência de tendência, o que vai acontecer é que você pode fechar a sua posição vendida. Então, você tinha entrado bonito nesse perda de fundo aqui, ó. Você entrou vendido, foi carregando, subiu um pouquinho, mas você estava usando uma média rápida demais para esse ativo aqui, para esse tempo gráfico. E aí, você se deixou levar por um ruído. Beleza? Agora, um ponto importante aqui, a utilização de duas médias móveis. Os principais sinais de entrada, sinal de compra e venda, se dão quando o preço cruza a média móvel. Não se dão quando uma média móvel cruza a outra média móvel. Isso daí você encontra no livro Análise Técnica Explicada, beleza? Então, vamos acrescentar aqui uma outra média móvel, ó. A gente vai botar agora, ó. Agora essa média aqui, azul, vai ser a de 20. E essa média móvel aqui, a gente põe 8, tá? Eu gosto de usar 8 e 20 na maioria dos ativos. A gente bota aqui, ó, laranja, vamos deixar mais grossa. Beleza. Então, o que que acontece, pessoal? Quando a média rápida cruza para baixo da média devagar, isso daqui vai estar mostrando pra gente que o preço deve engatar numa tendência de baixa. O pessoal gosta de entrar no cruzamento de média, mas eu não acho muito inteligente. Por quê? Porque um verdadeiro sinal de venda é quando o preço vai abaixo da média. Então, se o preço aqui, ó, foi abaixo dessa média aqui, esse é um momento que eu ia estar mais interessado em entrar vendido. Muito mais do que aqui, tá? Mas também funciona. Cruzamento de média funciona. O problema é que quando consolida o mercado, você fica ali tomando um stop atrás do outro. Se você entra como único critério o cruzamento de uma média com a outra, tá? Então, preço lateral, vamos ver se eu encontro aqui um momento por um exemplo. Aqui, né? Até que deu uma lateralizada, então cruzou aqui, depois cruzou. Isso daqui é gráfico semanal, mas se eu botar no intradia, pessoal, olha só, gráfico aqui, botar nos 5 minutos, ó, 5 minutos de Tesla. Os gatilhos de entrada na operação por cruzamento de média, eles são geralmente piores do que quando o preço cruza a média, tá? Então, leva isso para a tua vida. A gente sempre entra por preço, é o price action que manda, tá? A gente usa a média móvel como mais uma evidência do gráfico. A principal função da média móvel é representar a tendência que está em andamento com menos ruídos, tá? Então, o preço aqui, ó, puxou, corrigiu. Durante essas altas do preço, a galera que está vendida fica com na mão.
Então eles acham que, ó, tá subindo, tá subindo, tá subindo, e já era, vou perder dinheiro, melhor fechar a operação. Mas se você usa aqui a média móvel para te ajudar a suavizar ruídos, você tende a se manter mais tempo nessa tendência. Porque você vai falar, o preço tá subindo, tá subindo, tá subindo, tranquilo. Isso é só uma correção da queda que a gente teve aqui. É só uma correção. Ele ainda tá abaixo da média de 8, tá? E a média de 8 tá curvada para baixo. Então, a gente usa assim, dessa forma, a média, tá? Mostrei aqui o ponto ruim de, ó, entrar por cruzamento de média. Cruzou e descruzou aqui, ó. Cruzou e descruzou, cruzou e descruzou. Você vai tomar um stop atrás do outro quando o preço lateraliza. Então, se você usar como critério as coisas que eu ensino no canal, ó, deixou um topo, furou aqui o fundo, tá? Então, um topo e um fundo mais baixo, depois um topo mais baixo que o topo anterior, fundo foi perdido, tá? Você entra por preço, você opera tendência, price action, topos e fundos. A média só vai te ajudar nessa questão, para você não se afobar, ó. Pô, tá subindo o preço, vou fechar a venda? Não, tá tranquilo, tá subindo, mas ainda tá abaixo da média de 8. Então o que você precisa fechar a venda se a média de 8 tá curvada para baixo, mostrando que a tendência de fato é de baixa? Então, pessoal, esses são os prós e contras de usar a média móvel rápida, a média móvel devagar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda não faz parte do meu treinamento trader, o link vai estar na descrição. Eu ensino muito mais do que isso aqui e você consegue tirar dúvidas comigo. É isso, tamo junto, sucesso, aquele abraço.